Cada pessoa tem a sua concepção de quem é Deus. Nesta lição, vamos estudar o que a Bíblia diz sobre quem é Deus. Deus é um único Deus revelado em três pessoas. No começo da criação, o Deus triuno já estava operando. Ele usa o verbo façamos e o nome de Deus Elohim. Lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra toda, e sobre todo o ser rastejante da terra. Elohim é uma palavra empregada no singular, significando, porém, mais de uma pessoa. Assim como a nossa palavra família, dizemos a família no singular, porém ela tem vários componentes. Deus é o Elohim, porém três pessoas. As três pessoas da divindade são Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as três pessoas têm o mesmo poder e os mesmos atributos descritos na Bíblia. Às vezes, há pessoas que dizem que o Espírito Santo é uma força atuante e não uma pessoa. A Bíblia é muito clara quanto a isso e sempre usa o pronome pessoal para o Espírito Santo. Jesus ordenou que os povos fossem batizados no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por acaso ele teria ensinado a batizar alguém em nome de uma pessoa que não fosse Deus? Por acaso ele teria ensinado a batizar no nome de uma força atuante? Em João 14, 9 a 10, Jesus claramente nos assevera que ele e o Pai são um. Jesus lhe diz: há tanto tempo estou com vocês e você não me tem conhecido, Filipe? Aquele que tem visto a mim tem visto o Pai. Mas como você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu lhes digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que reside em mim, ele opera as obras. Deus é um só, que se revela em três pessoas à humanidade. Deus é eterno e também é Espírito. Lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que as eras foram aperfeiçoadas pela palavra de Deus, de sorte que não das que aparecem, as visíveis chegaram à existência. Deus é invisível e criou o universo visível. Lemos no Salmo 90, versículo 2, que Deus sempre existiu e existiu antes de tudo que foi criado. Antes que surgissem os montes, ou fosse formada a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. É impossível representar Deus por uma figura ou por um objeto, por ser ele espírito. Deus é espírito e aqueles que o adoram
devem adorar em espírito e em verdade. E qualquer imagem material para representar a Deus é uma ridicularização e ofensa contra Deus. Ele é tão grande que é impossível de representá-lo fisicamente. Em 1 Apóstolo Paulo escreve: o único que possui imortalidade, residindo numa luz inacessível, o qual nenhuma pessoa jamais viu, nem é capaz de ver, a quem sejam honra e poder eternos. Amém. 1 Timóteo 6,16. Deus é a fonte da vida. Toda a vida procede dele. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu que o Filho tivesse em si mesmo. João 5,26. Deus é uma pessoa. Ele tem as qualidades de uma personalidade. Ele tem pensamentos, sentimento e vontade. Pensamentos, Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Sentimentos, Salmo 103, versículo 13. Assim um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E vontade, Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Apesar de não haver termos na língua humana para descrever a grandeza de Deus, ele nos ama, tem interesse em nós e tem um plano para cada vida individualmente. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Lemos em Jeremias capítulo 23, 24. Poderia alguém se esconder em esconderijos, de modo que eu o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Apesar de o universo ser tão grande que o homem ainda não achou seus limites, ser tão complexo que o homem ainda não desvendou seus mistérios, ter tanta energia que o homem ainda não aprendeu a lidar com a mesma, Deus tem qualidades superiores. Existe um princípio da natureza que diz: a causa é sempre maior do que o efeito. Apesar do universo, o efeito, ser indescritivelmente grande, Deus, a causa, porém, que a criou, é infinitamente maior. Deus se encontra em todos os lugares simultaneamente. Ele é onipresente. É impressionante como o homem conseguiu, através dos meios de comunicação, estar simultaneamente presente com a sua informação em praticamente qualquer canto do planeta Terra. Deus, porém, está presente em cada lugar do universo simultaneamente. É impossível fugir ou se esconder dele. Leia Salmo 139, os versículos 5 a 12, para ficar extasiado com esta verdade. O Senhor tem me cercado por frente e por detrás, e tem colocado a sua mão sobre mim. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão sublime que não consigo alcançá-lo.
Para onde me irei de seu espírito? E para onde fugirei de sua face? Se ascender ao céu, lá o Senhor está. Se fizer minha cama no Sheol, eis que o Senhor está lá. Se tomar as asas da alva e for morar nos remos do mar, até mesmo ali a sua mão me guiará, e a sua destra me susterá. Se disser, certamente as trevas me encobrirão, mesmo a noite será luz ao redor de mim. Sim, as trevas não escondem, mas a noite brilha como o dia. As trevas seriam como a luz. Deus é ilimitado no seu poder. Ele é onipotente. Não há ninguém capaz de se opor a ele nem de combatê-lo. Não há, portanto, nada que ele não possa fazer a favor daqueles que se enquadram nos pré-requisitos de receber sua ajuda. Ele se revela a Abraão e diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante da minha face e seja íntegro. Gênesis 17:1. Ele pode solucionar qualquer problema na vida da pessoa. Deus tem conhecimento de tudo. Ele é onisciente. Lemos em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus tem conhecimento tanto das pessoas que praticam o bem, quanto das pessoas que praticam o mal. E é por essa razão que o apóstolo Paulo escreve que os segredos dos corações humanos virão à luz. No dia em que Deus julgar os segredos das pessoas, de acordo com a minha boa mensagem, por intermédio de Jesus Cristo. Romanos 2,16. Conforta saber que Deus também tem conhecimento das nossas dificuldades e sofrimentos. Ele acompanha o cristão na sua luta diária. Não é de se admirar que Jeremias nos diz, Jeremias 23:24. Poderia alguém se esconder em esconderijos, de modo que eu não o veja, Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Deus é santo, justo, fiel e verdadeiro. Deus fala a Moisés em Levítico 19, versículo 2. Você dirá a toda a congregação dos filhos de Israel: Vocês serão santos, porque eu, o Senhor Deus, sou santo. Deus também tem qualidades morais. Deus é santo. Santo significa estar separado daquilo contaminado. Deus não se mistura com a maldade, a injustiça e o pecado. E é por esta razão que ele motiva as pessoas em Levítico 19:2 a também serem santas, porque ele não pode se misturar com a impureza. Você dirá a toda a congregação dos filhos de Israel: Sereis santos, porque eu, o Senhor Deus, sou santo. Deus também é justo e age de conformidade com a sua palavra. Ele não fala uma coisa e pratica outra. Quando ameaça,
pune. Quando promete, cumpre. Lemos no Salmo 145, versículo 17: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Deus também é fiel. Ele mantém a sua palavra e jamais irá trair o ser humano. Está escrito em 1 Coríntios 1:9: Deus é fiel, pelo qual foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus também é verdadeiro. Deus não mente e não engana ninguém. Ele não é uma verdade, mas a única verdade. Todos terão que dobrar os seus joelhos diante dele, apesar de algumas pessoas dirigirem duras críticas a ele hoje. Lemos em João capítulo 14, versículo 6, e Jesus lhe diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus não faz de conta, não engana, não trata traiçoeiramente. Deus é amoroso, misericordioso e compassivo. Lemos em 1 João 4,16. E nós temos compreendido e crido no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. É confortante e animador saber que Deus também tem sentimentos. Deus é amor. Lemos em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus conhece os problemas do ser humano e sente com ele. Só que o amor de Deus não anula a sua justiça, nem o livre-arbítrio do homem. Deus quer o nosso bem, mas ele nos ditou regras pelas quais podemos alcançar e manter a verdadeira felicidade. Se a pessoa não segue as diretrizes divinas e sofre as consequências, não é Deus o responsável pela situação. Infelizmente, a rebeldia de uma pessoa sempre também afeta outras. Porém, mesmo quando a pessoa se encontra numa situação desesperadora, Deus tem misericórdia dela. Deus tem um coração pela miséria. Em Êxodo 34:6 lemos: Passando, pois, o Senhor diante da face dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, misericordioso e compassivo, demorado para se irar e de grande bondade e fidelidade. A pessoa compassiva simpatiza com os problemas dos outros e procura ajudar a solucioná-los. Deus é compassivo. No Salmo 86:5 lemos: Porque tu, Senhor, és bondoso e pronto a perdoar, e rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Deus nos ama, tem um coração pela nossa miséria
e sempre procurará uma solução para a mesma, desde que nós a queiramos e procuremos com Ele. Deus ama você. Não importa o quanto você já pecou, falhou e errou no objetivo de Deus para a sua vida. Sempre existe um caminho de volta para o caminho de Deus. Deus tem um plano especial para a sua vida. Não deixe escapar esta oportunidade de conhecê-lo e viver com um sentido eterno na vida.